Em 10 de março de 1958, Sharon Von Stone nasceu. Criada em uma família de 4 filhos, Joseph, um ferramenteiro, e Dorothy, uma contadora, sua infância foi marcada por espaços apertados e recursos modestos. O glamour de Hollywood estava longe de sua vida. No entanto, desde muito cedo ela se mostrou excepcional. Aos 11 meses, já andava, falava e analisava o ambiente ao seu redor. Aos 5 anos, devorava literatura avançada. Os educadores ficavam completamente perplexos com ela e seus colegas não conseguiam se conectar com ela. Por fim, um teste de QI revelou uma pontuação impressionante de 154. Ela era um prodígio certificado. Seu intelecto ia além da mera inteligência. Ela era um gênio. No entanto, essa capacidade mental cobrou um preço alto. Sharon se sentia excluída em todos os lugares, na sala de aula, no parquinho e até mesmo em casa. Sua mente afiada a tornava alvo de bullying, sofrendo provocações implacáveis e rótulos cruéis como esquisita e sabe tudo. Mesmo dentro de sua família, ela se destacava e o sentimento raramente era positivo. Enquanto outras meninas brincavam com brinquedos ou levavam maquiagem escondidas para a escola, Sharon buscava refúgio nos livros. Ela se sentia atraída por literatura profunda e narrativas que a transportavam para longe. Infelizmente, nem mesmo os romances conseguiam protegê-la de sua vida real. Seu cotidiano não era apenas desafiador. Escondia perigos reais. A realidade angustiante de sua vida doméstica permaneceria um segredo bem guardado por décadas. No entanto, a resistência silenciosa de sua juventude diz muito. Apesar de sua profunda solidão emocional, ela progrediu rapidamente em sua jornada acadêmica. Aos 15 anos, concluiu o ensino médio. Enquanto a maioria dos adolescentes se preparava para o exame de direção, Sharon já se aventurava na vida universitária. Com uma bolsa de estudos, matriculou-se na Universidade de Edinburgh, na Pensilvânia, para estudar belas artes e escrita criativa. Naturalmente, ser a aluna mais jovem não lhe trouxe alívio do isolamento. Ela continuou se sentindo profundamente desconectada, vagando pelos auditórios como um fantasma invisível. É uma ironia impressionante que a mulher que mais tarde definiria uma presença marcante nas telas tenha passado seus anos de formação se sentindo completamente despercebida. E justamente quando sua narrativa inicial parece tão pesada quanto possível, um incidente terrível ocorreu, impactando-a fisicamente por anos. Aos 14 anos, ela tentou domar um cavalo selvagem. O animal deu um coice repentino, lançando-a violentamente para o ar. Na queda, seu pescoço ficou preso em um varal. O trauma resultante foi extremamente grave, deixando os médicos profundamente preocupados com possíveis danos permanentes. Fiel ao seu estilo, porém, Sharon simplesmente seguiu em frente em silêncio. Pare para refletir sobre isso. Uma adolescente lutando para se recuperar de um ferimento grave no pescoço, navegando por um ambiente que a aliena completamente e enfrentando sérias dificuldades financeiras. Em meio a todas essas adversidades, ela manteve uma ambição ardente por uma vida melhor. Ela desejava desesperadamente uma rota de fuga. Mas como uma garota desajeitada, hiperinteligente e socialmente invisível ascende à fama mundial, a grande conquista não veio por meio de conquistas acadêmicas. Em vez disso, se manifestou por um caminho totalmente inesperado, um concurso de beleza. Ela participou sem a menor expectativa de vitória e mesmo assim levou a coroa para casa. Pela primeira vez, ela recebeu uma ovação de pé. Não aplaudiam seu intelecto ou suas notas. Celebravam seu rosto marcante, seu carisma e sua presença. Aquela tiara serviu como seu passaporte definitivo. A vitória trouxe muito mais do que um troféu. Proporcionou-lhe uma saída imediata de sua cidade natal. Trabalhos lucrativos como modelo surgiram rapidamente e agências de prestígio de Nova York começaram a contatá-la. Assim que a icônica agência de modelos Ford a contratou, toda a sua realidade mudou. Ela trocou uma moradia humilde por arranha-céus em Manhattan. Deixando para trás os jornais de pequenas cidades, ela começou a estampar as capas brilhantes de revistas de moda internacionais. A prodígio, antes invisível, agora era um rosto onipresente.
A indústria da moda lhe proporcionou riqueza e segurança consideráveis. Em meados da década de 1980, ela ganhava milhares de dólares por ensaio fotográfico, frequentemente superando o salário mensal de seu pai em apenas algumas horas. Isso marcou seu primeiro contato com a independência financeira. No entanto, uma insatisfação persistente continuava. Em meio ao estilo de vida glamouroso e à riqueza repentina, Sharon percebeu que um elemento crucial estava faltando. A carreira de modelo a tornava visualmente proeminente, mas deixava seu eu interior completamente desconhecido. O desejo profundo de expressar sua verdadeira essência e transmitir narrativas autênticas começou a pesar muito em seu espírito. Ela não se contentava mais em apenas se parecer com uma personagem, queria incorporá-la. Consequentemente, deu uma guinada corajosa, matriculou-se em oficinas de atuação, analisou roteiros meticulosamente e estudou grandes nomes do cinema. Trocar as passarelas por testes de elenco significou voltar ao degrau mais baixo da escada. Aceitou papéis minúsculos, trabalhos como figurante e personagens com quase nenhuma fala. Enquanto suas colegas modelos festejavam em iates de luxo, ela trabalhava arduamente na obscuridade. Sharon, no entanto, não tinha o menor interesse em buscar mero luxo. Seus olhos estavam voltados para um legado duradouro. A rotina diária era extremamente desgastante. Hollywood não estendia o tapete vermelho, mas ela se recusava a se render. Desde jovem, internalizou uma lição vital. Quando a sociedade tenta ditar sua identidade, você não discute. Você simplesmente prova que todos estão errados. Seu próximo grande passo certamente quebraria as expectativas da indústria. Essa conquista dependeu de um único cineasta, uma personagem singular e uma cena específica que a consagraria na história do cinema. No entanto, antes de alcançar esse ápice, há uma reviravolta profunda. Uma revelação sombria que transforma sua narrativa de inspiradora em profundamente perturbadora. Envolve um trauma que nenhuma preparação como atriz jamais poderia capacitá-la a lidar. O próximo capítulo revela as dolorosas verdades que ela ocultou por décadas. A superestrela global que todos pensavam conhecer acabaria por se revelar uma pessoa completamente diferente. Sua jornada do mundo seleto da alta costura para o ambiente volátil dos escritórios de elenco de Hollywood foi repleta de obstáculos. A indústria cinematográfica não jogou limpo. No início, ela mal era notada por alguém. Você só veria o nome dela nos créditos se assistisse até o final. Ela era escalada para projetos esquecíveis que os críticos rotineiramente ignoravam. No entanto, por trás de cada aparição minúscula, Sharon cultivava algo profundo. Controle absoluto, confiança inabalável e técnica magistral. Ela não buscava uma ascensão meteórica ao estrelato. Ela estava meticulosamente construindo as bases para o dia em que nunca mais precisaria dizer seu nome. E então chegou o Instinto Selvagem. Foi muito mais do que um filme. Foi uma explosão cultural. Lançado nos cinemas em 1992, o thriller psicológico deixou os espectadores completamente fascinados. A personagem Catherine Trammell exigia muito mais do que beleza física. O papel exigia magnetismo letal, perigo intenso e uma precisão friamente calculada. Enquanto inúmeras atrizes consagradas recusaram o projeto controverso, Sharon aceitou prontamente. Ela não apenas interpretou o papel, ela o incorporou completamente. Num piscar de olhos, ela passou de uma artista em dificuldades a uma sensação internacional. Arrecadando mais de 352 milhões de dólares em todo o mundo, o filme a catapultou instantaneamente para a elite de Hollywood. Não foi apenas um assunto muito comentado pela crítica, foi uma enorme mina de ouro financeira. Executivos de estúdio disputavam desesperadamente para capitalizar em sua fama repentina. Os dias de caçar testes para papéis haviam acabado. Agora, os maiores nomes da indústria estavam atrás dela. No entanto, o público permaneceu completamente alheio à realidade por trás das câmeras. A fuga monumental foi ofuscada por uma grave violação de limites que a atormentaria mentalmente por anos.
Décadas depois, Sharon revelaria que a lendária sequência de interrogatório não aconteceu como prometido. Ela nunca consentiu com as cenas explícitas que o público acabou vendo. Segundo seu próprio relato, ela só descobriu a verdadeira natureza das filmagens enquanto estava sentada em uma sala de exibição cercada por executivos. Apesar de se sentir completamente humilhada, profundamente chocada e profundamente traída, ela optou por não desistir. O motivo? Ela compreendeu uma verdade que poucos outros entenderam. Aquele filme específico tinha o poder de alterar permanentemente sua trajetória. Seu cálculo se provou correto. Contudo, aquela escolha angustiante de permanecer em silêncio, de deixar a manipulação passar sem uma luta pública, infligiu uma ferida psicológica permanente. Tragicamente, essa não seria a última vez em que ela teria que ponderar sua sobrevivência em relação a dizer a verdade. Apesar da turbulência interna, a era pós-instinto selvagem permitiu que Sharon construísse um enorme império financeiro. Ela ascendeu rapidamente, tornando-se uma das mulheres mais bem pagas do cinema. Em meados da década de 1990, seu salário inicial por um único filme chegou a um valor estimado entre 6 e 8 milhões de dólares. Somado a lucrativos contratos de participação nos lucros, sua renda total atingiu dezenas de milhões. Ela canalizou essa riqueza em investimentos astutos, diversificando por meio de contratos publicitários, produções e extensas aquisições imobiliárias. No entanto, a ascensão meteórica ao estrelato trouxe novos obstáculos, alguns sutis, outros flagrantemente difíceis. O principal deles era sua reputação na indústria. Ela não era reconhecida apenas por seu talento como atriz, era fortemente rotulada como a femme fatale definitiva, uma mulher gélida que irradiava um fascínio perigoso. Embora essa imagem impulsionasse a bilheteria, restringia severamente os tipos de personagens que lhe eram oferecidos. Os diretores de elenco ficaram obcecados com essa única persona, ignorando rotineiramente suas amplas capacidades dramáticas. Recusando-se a ser rotulada, Sharon se rebelou ativamente. Ela buscou filmes independentes ousados, aceitou papéis dramáticos intensos e defendeu com veemência narrativas com substância genuína. Uma dessas narrativas cruciais foi o épico de Martin Scorsese de 1995, Cassino. A personagem Ginger McKenna finalmente lhe proporcionou um papel complexo à altura de seu imenso talento. Ginger era simultaneamente poderosa, comoventemente vulnerável, caótica e trágica. Essa atuação magistral definiu seu legado como atriz, garantindo-lhe um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. Mais uma vez, no auge de seu triunfo criativo, uma sombra escura começou a surgir. Longe dos flashes das câmeras, Sharon começou a lutar contra problemas de saúde inexplicáveis. Ela sofria de exaustão profunda, confusão mental e sinais físicos de sofrimento que não faziam sentido. Os profissionais da saúde estavam perplexos. Às suas costas, pessoas influentes em Hollywood espalhavam rumores sobre instabilidade mental e esgotamento profissional severo. Apesar dos boatos, ela seguiu em frente incansavelmente. Então chegou o dia fatídico que despedaçou sua realidade. Numa manhã comum de 2001, Sharon estava em casa quando inesperadamente desmaiou. Uma dor lancinante e excruciante atravessou sua cabeça, rapidamente seguida pela escuridão. Ela havia sofrido uma hemorragia cerebral catastrófica. Durante 9 dias agonizantes, o sangramento continuou. Sua equipe médica lhe deu uma chance ínfima de apenas 1% de sobreviver. Quando finalmente recuperou a consciência, seu mundo estava irreconhecível. Sua capacidade de falar estava gravemente comprometida e suas memórias fragmentadas. Ela perdeu funções motoras básicas, sendo forçada a passar pelo árduo processo de reaprender a andar, falar, escrever e realizar tarefas cotidianas. Enquanto isso, a indústria do entretenimento não demonstrava nenhuma piedade. Enquanto lutava desesperadamente por sua vida, ofertas de trabalho lucrativas desapareceram e o telefone ficou mudo. Ela despencou da supremacia nas bilheterias à condição de enorme prejuízo.
Um importante executivo de estúdio informou-a sem rodeios que não podiam arriscar contratar uma atriz que pudesse morrer antes da estreia. Consequentemente, sua enorme renda evaporou. Contratos de patrocínio bem remunerados foram cancelados. Para arcar com suas despesas médicas astronômicas, ela foi forçada a liquidar ou refinanciar seu impressionante portfólio imobiliário, que antes era a base de sua estabilidade financeira. Foi um colapso absoluto, não apenas de seu bem-estar físico, mas também de sua reputação conquistada com muito esforço na indústria. Em meio a essa brutal devastação física e financeira, ela travou uma guerra particular ainda mais agonizante. Durante sua recuperação, Sharon se viu envolvida em uma dolorosa disputa pela guarda de seu filho adotivo, Rowan. Usando sua grave crise de saúde contra ela, o tribunal acabou decidindo contra ela. O trauma psicológico foi absoluto. Como ela expressou mais tarde, sentiu que lhe haviam tirado absolutamente tudo: sua carreira, sua família e seu lugar no mundo. Contudo, a rendição não fazia parte do seu vocabulário. Com uma lentidão agonizante, ela iniciou o árduo processo de reconstrução. Dedicou-se inteiramente à terapia intensiva da fala, à reabilitação física e à prática da atenção plena. Pela primeira vez, afastou-se dos holofotes, não por desejo, mas por pura necessidade de sobrevivência. Eventualmente, pequenos raios de esperança começaram a surgir. Pequenas aparições como figurante evoluíram para participações especiais, que por sua vez se transformaram em papéis recorrentes na televisão. Suas atuações marcantes em séries aclamadas como Law e Order, SVU e Ratched demonstraram claramente que seu talento como atriz não havia diminuído. Pelo contrário, seu dom havia se enriquecido e se aprofundado. Longe das câmeras, ela dedicou sua energia a causas beneficentes. Partindo de sua defesa inicial da pesquisa sobre AIDS, tornou-se uma defensora incansável dos sobreviventes de AVC. Ela utilizou sua enorme influência para gerar um impacto genuíno, arrecadando milhões para financiar programas habitacionais, iniciativas educacionais e pesquisas médicas. Ela sempre se dedicou aos outros, mesmo enquanto reconstruía sua própria vida. A ironia suprema de sua trajetória é impressionante. As mesmas características que antes a tornavam alvo de chacotas, ser intensa demais, brilhante demais e exagerada, acabaram por transformá-la em um ícone reverenciado. A admiração do público migrou de sua aparência física para seu espírito indomável. Contudo, mesmo após essa notável revitalização de sua carreira, ela guardava um último segredo. Uma verdade mantida em segredo por décadas. Quando finalmente a revelou, o mundo inteiro parou. Preste muita atenção ao curso. Não penso. Por quê? A revelação dela foi muito mais do que um ato de coragem. Serviu como um alerta contundente, uma confissão profundamente pessoal e uma exigência de responsabilidade dentro de uma indústria que rotineiramente ignora o alto preço a se pagar para sobreviver nela. Ela guardou esse segredo por décadas, antes de torná-lo público. Quando finalmente quebrou o silêncio, não o fez em um set de filmagem ou em uma revista. Ela o fez em seus próprios termos, por meio de um livro de memórias que arrancou a fachada polida de uma das estrelas mais esquivas do cinema. Lançado em 2021. A beleza de viver duas vezes representou a recuperação definitiva de sua voz. No entanto, escondida em meio às suas páginas de triunfo e resiliência, havia uma revelação bombástica que pegou todos de surpresa. Em uma passagem que deixou os leitores sem fôlego, Sharon detalhou um trauma horrível de infância que atormentou seu subconsciente por toda a vida, abuso severo infligido por seu avô materno. Ela havia enterrado com sucesso essas memórias angustiantes por anos. Quando finalmente ressurgiram, não chegaram de forma discreta em um tapete vermelho ou em uma sessão de terapia. Elas perfuraram sua mente como fragmentos irregulares de um espelho quebrado, dolorosas, afiadas e impossíveis de ignorar. Sua intenção ao publicar isso nunca foi gerar um choque barato.
Ela escreveu para se curar. Ao fazer isso, inadvertidamente empoderou inúmeras outras pessoas a finalmente verbalizarem suas próprias verdades ocultas. Transcendeu uma confissão típica de celebridade, atuando como uma profunda libertação geracional do silêncio. Essa revelação horrível, no entanto, não foi o único detalhe que dominou as manchetes. Pela primeira vez, Sharon expôs a realidade completa e sem filtros do que aconteceu no set de Instinto Selvagem. Ela revelou não apenas a traição na sala de edição, mas também a dinâmica de poder tóxica, a manipulação desenfreada e sua decisão angustiante de proteger sua carreira à custa do seu próprio conforto. Ela detalhou explicitamente como foi pressionada a filmar cenas sob falsos pretextos e como as escolhas feitas por outros alteraram fundamentalmente o rumo de sua vida. Ela destacou uma triste realidade. Em uma indústria completamente obcecada por controle, ficar em silêncio muitas vezes significa receber um salário, enquanto se manifestar pode custar tudo. Apesar de expor essas injustiças, ela se recusou terminantemente a se fazer de vítima. Sharon Stone não escreveu um livro de memórias para culpar os outros. Ela o escreveu para construir pontes, para recuperar sua autonomia e para declarar: "Isso aconteceu, eu sobrevivi e agora estou contando a minha história." A publicação foi recebida com enorme aclamação da crítica. Os críticos elogiaram sua vulnerabilidade genuína, sua honestidade inabalável e sua firme recusa em apresentar as narrativas idealizadas que se esperam de autobiografias de celebridades. As vendas dispararam. As pré-encomendas e os downloads digitais do audiolivro aumentaram consideravelmente em plataformas importantes como Amazon e Audible, dando ao projeto um enorme fôlego financeiro. De acordo com especialistas do setor, suas memórias por si só impulsionaram o mercado de livros sobre celebridades na meia-idade, estabelecendo o estilo autêntico de Stone como o novo padrão de excelência. Mesmo com sua história sendo divulgada, Sharon continuou causando polêmica. Em entrevistas posteriores, ela criticou veementemente a forma como as mulheres, principalmente as com mais de 50 anos, são tratadas em Hollywood. Ela falou abertamente sobre como, após o AVC, foi tratada como se estivesse danificada. Perdeu sua relevância cultural e seu sustento como se o valor de uma mulher estivesse atrelado exclusivamente à juventude e à beleza. Ela relatou reuniões em que produtores homens se recusavam a olhar nos seus olhos, viu ofertas de emprego evaporarem e lidou com a dolorosa constatação de que Hollywood arbitrariamente definia o prazo de validade de uma mulher. Então, o que Sharon fez? Ela construiu sua própria narrativa, passou a produzir, escrever e proferir discursos impactantes em conferências globais. Firmou parcerias com iniciativas de mídia lideradas por mulheres e usou sua voz para exigir igualdade de gênero nas artes. Em 2022, ela aceitou ser produtora executiva de um documentário focado no empoderamento de cineastas mulheres. Essa jogada estratégica lhe garantiu controle criativo e lucros a longo prazo. Não se contentando mais em ser apenas um rosto na tela, Sharon se tornou a arquiteta de seu próprio legado, e não se tratava mais apenas de filmes. Longe dos holofotes, ela vinha expandindo discretamente seus negócios. De imóveis de luxo a investimentos em startups de tecnologia, aprendeu a fazer sua riqueza trabalhar para ela. Relatórios indicam que seu patrimônio imobiliário em Beverly Hills, Nova York e mercados internacionais ultrapassa 18 milhões de dólares americanos, com diversas propriedades gerando renda passiva com aluguel. Ela também se destacou como uma palestrante requisitada, cobrando cachês de 6 dígitos por participações em eventos de liderança feminina, cúpulas de filantropia e conferências sobre saúde neurológica. Sua marca pessoal evoluiu radicalmente. Ela se libertou do rótulo limitador de símbolo sexual dos anos 90, emergindo como uma líder de pensamento em resiliência, identidade e recuperação. Então veio a sua maior surpresa até então. Durante uma entrevista informal no Tapete Vermelho em 2024, Sharon confirmou um detalhe que deixou os fãs sem palavras. Ela havia adotado discretamente mais 2 filhos, completando sua família sem qualquer alarde da mídia. Não se tratava de uma jogada publicitária, era sobre amor.
Stone explicou que queria proporcionar a eles exatamente a estabilidade que sempre desejou para si mesma. Ela construiu um lar repleto de música, livros, criatividade e, acima de tudo, verdade. Hoje desfruta de uma vida relativamente tranquila, bem longe do caos de Los Angeles. Divide seu tempo entre a Califórnia e uma casa de campo na Itália que comprou, mais um investimento que valorizou significativamente, atualmente estimado em 4,2 milhões de dólares americanos. De uma garota de cidade pequena rotulada como inteligente demais e diferente, a uma estrela de cinema global, sobrevivente de um trauma que mudou sua vida e defensora da justiça, a jornada de Sharon Stone não é apenas uma história de fama. É uma história de profunda transformação. Em cada ascensão e queda, ela conquistou algo que muitos em sua posição jamais ousaram: dizer a verdade. Seu legado agora se baseia em muito mais do que cartazes de filmes ou manchetes de fofoca. Ele se fundamenta em algo muito mais poderoso: a autenticidade. Porque o verdadeiro choque não é o que Sharon Stone revelou. É que, em uma indústria construída inteiramente sobre a ilusão, ela escolheu a realidade. E talvez essa seja a atitude mais ousada de todas.